Isaías. E agora nós vamos começar a usar o texto de Jeremias 4, 23 a 26. Jeremias ele está falando com Judá, mostrando a dureza de coração, a cegueira de Judá. E ele mostra esses versículos aqui de um juízo que nunca aconteceu na terra. Depois no versículo 27, ele diz: mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso com Judá. Ainda que Judá não me ouve, ainda que Judá é cego, ainda que Judá é ignorante, está fazendo uma profecia contra Judá. Eu não vou fazer isso. Agora, o que ele não ia fazer? Veja que Jeremias ele tem uma visão de um juízo de Deus que, se nós procurarmos na Bíblia, nós não vamos achar em lugar nenhum. Bom, nós vamos ler então o texto e procurar entender o texto. É muito simples a gente interpretar o texto. Não há simbolismos, ou não há maneira de dizer que esse texto é simbólico. Não, esse texto é literal. Assim como as pessoas dizem: esses 6 dias aí são simbólicos. Não, não são simbólicos, são literais. Depois, no livro de Êxodo, Moisés ele volta a dizer: Deus criou o céu e a terra em 6 dias. Deus formou o céu e a terra em 6 dias. Ou seja, foram 6 dias mesmo de tarde e manhã e noite. E não tem como falar o contrário, só para fazer perturbação na mente das pessoas é que alguns ficam usando, querendo achar no hebraico alguma coisa. Mas vamos entender a Bíblia na simplicidade. Deus não escrever algo para nós para a gente não entender. Deus sempre vai falar de um jeito que a gente entende. Agora, muitas pessoas elas se sentem donas da Bíblia e elas dizem: não, isso aí só pode ser entendido pelas linguagens originais, e mesmo na linguagem original não dá certo, porque elas querem ter a revelação para elas. Elas não querem que pessoas simples e comuns, como você, como eu, entendam as coisas. Então elas dizem: não, você precisa ter um estudo do hebraico. Não, Deus fez para ser simples. Deus fez para ser simples. Já pensou? Então os pobres, isso vai acontecer igual acontece no mundo. Os ricos eles podem ter acesso aos melhores hospitais e restaurantes. Os pobres não. Agora os homens ricos, os obreiros ricos, eles vão ter acesso a material que nós não temos, por isso eles vão interpretar melhor. Não é isso. Não há essa disfunção no reino de Deus. O Espírito de Deus, ele fala conosco, ele nos ensina, é o suficiente. Ele fez de um jeito para ser suficiente para nós entendermos. Mas já imaginou se os índios, então, eles nunca vão saber o Evangelho certo, porque eles não vão conseguir ter a cultura necessária? Não, o Espírito Santo, ele fez de um jeito para que pudesse ser muito simples, para que não houvesse os preferidos ou os privilegiados por causa da sua posição financeira e intelectual. Não, para que todos fossem iguais. Então, o que nós precisamos é ser simples, interpretar a Bíblia na sua simplicidade. Parece às vezes não ser simples porque foi escrito num tempo diferente do nosso, outra cultura, então nós precisamos ter umas adaptações para poder entender algumas coisas. Mas no todo, Deus quer que entendamos e Deus fez da maneira simples. Agora veja então Jeremias 4, 23, depois que eu falei o contexto, olha só: observei a terra, ou seja, então Jeremias, que é o profeta, ele observou a terra, ou seja, ele viu, né? Ele viu, e o que ele viu? Poxa, ele viu a terra, ou seja, ele enxergou esse planeta, a terra, certo? Um lugar onde Deus criou para ser habitável, não é? Isaías 45, 18 diz que ele não criou para ser vazia. Então ele viu a terra e estava, olha só, no passado a terra estava de jeito que a terra estava quando Jeremias viu. Olha o texto, estava assolada. Gente, estava assolada, estava praticamente destruída. Assolada quer dizer sofrida. Ele observou e viu que a terra estava sofrida. Até aí tudo bem. Em muitos outros casos a terra foi assolada, né? No dilúvio de Noé, ela foi assolada pelas águas. Mas olha só, continuando: e vazia a
terra estava vazia. Veja, estava vazia. Agora isso se contrapõe então a Isaías 45, que Deus não criou a terra vazia, mas aqui a terra está tohu, no hebraico, está vazia. Ou seja, o que quer dizer vazia? Está sem vida, está sem habitantes. A terra foi feita para ser habitação, ela está sem habitantes. A terra foi feita para ser moradia, ela está sem moradores, ela está vazia, diz aqui. Olha só essa primeira palavra, ele observou a terra, ela estava assolada, vazia. E os céus, os céus também estavam com problemas, estavam assolados, estavam vazios, estavam com problemas. E olha só, não havia de existir, não existia, não havia luz. Gente, então fica muito claro que não existia luz na terra nesse tempo que Jeremias observou. A terra estava assolada, vazia e não havia luz. Ou seja, bate muito bem com a descrição de Gênesis, não é? Gênesis 1, 2, e a terra estava sem forma, assolada e vazia, certo? E não havia luz, Deus criou a luz no terceiro dia, não havia luz. Agora, aí ele volta o raciocínio no versículo 24 agora, e ele diz assim, observei, ou seja, olhou de novo, como se estivesse falando, olhou pela segunda vez, olhou mais um ponto, os montes. Agora ele chama a atenção dele o quê? Primeiro chamou a terra, porque a terra estava, o caos, estava vazia, não havia luz. Agora ele diz, eu observei de novo, e aí ele observou, e os olhos dele foram para onde? Para os montes. E como que os montes estavam? Estavam, né? Ele viu algo do passado eterno, estavam tremendo. Os montes estavam tremendo seria um terremoto, certo? Ou seja, se os montes estavam tremendo, foi devido a terremotos. Ele estava dizendo isso. Terremoto é uma palavra nova, assim, no tempo de Jeremias ele não conseguiu escrever terremoto, mas ele conseguiu escrever tremendo. Estava tremendo. E os outeiros estremeciam, estavam sendo abalados, estavam sendo rompidos, estremeciam, rachados, certo? Agora a gente vai pensar em qual época, qual tempo que a terra estava assim. Se você for lá em Gênesis, por exemplo, onde você vai poder achar isso? Você vai poder falar do dilúvio? Não, no dilúvio tinha luz, a terra não foi totalmente assolada, a terra não estava vazia, os peixes não foram destruídos no dilúvio, ou seja, então havia vida. Na verdade, sobrou 8 pessoas. Então pode ter havido terremotos, mas nessa intensidade aqui não tem nenhum lugar. Por quê? Porque agora essa terra original, aconteceu algo com ela, e essa descrição aqui é falando a respeito do que aconteceu com ela. Continuando, Jeremias está falando com Judá, e no versículo 27, Deus disse, eu não vou fazer isso com vocês, esse tipo de juízo. Veja que juízo, é um juízo que só pode ser encaixado entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, mas eu quero que você acompanhe, que nós falamos do versículo 23 e do versículo 24. Agora nós vamos falar de Jeremias 4, 25 e 26. Olha só, de novo,
o texto começa assim no versículo: observei, de novo ele observou, terceira vez que ele observa, e olha só, e vi, ou seja, foi claro para ele, porque ele disse: eu vi, eu não senti, eu vi, ele disse: eu vi, não senti, visão. Que ele viu? Que não havia, ou seja, não havia. O que é não havia? Algo que existia, mas agora na visão não existe mais. Que poderia ser visto antes, mas agora na visão ele não vê mais. Isso que quer dizer? E não havia. Observei e vi que não havia homem. Não havia homem algum. Ora, ele está dizendo de um tempo que não havia homem algum. Se você for para o dilúvio, você vai chegar à conclusão que havia homens no dilúvio, certo? Ou seja, se for considerar a mulher como homem também, que é a raça, né? Você está falando da raça, havia 8. Agora, se você pegar também em Israel algum castigo que a terra ficou sem nenhum homem, os assírios não, ficaram pessoas lá em Israel. Os babilônicos com Judá, não, nenhum lugar aconteceu isso com a terra de Judá. Não é a terra de Judá, o reino do sul, não pode ser, porque não havia homem algum. Agora a terra, ela foi feita originalmente, Isaías 45:18, para ser habitada, para não ser vazia, ou seja, não ser vazia. Agora Jeremias está dizendo assim: observei e vi, ou seja, ele viu, olhou por todos os lados, numa visão que Deus deu, ou seja, não tem como ter erro, né, na visão que Deus deu. Talvez ele não tenha visto algum homem escondido, não, é uma visão, e a visão estava querendo mostrar justamente isso para ele. Isso o que, pastor? Que não havia homem algum. Agora, se não havia homem algum, e está falando dessa terra pré-adâmica, é possível, é muito possível, sabe? É muito claro que poderia ter havido homens então, que antes desse juízo tão duro havia homens, certo? E todas as aves do céu, e todas, gente, todas, não havia nenhum homem, veja que é vazio mesmo. Todo o linguajar desse texto é um linguajar para falar de algo que está vazio, algo que um dia teve a vida e hoje não tem mais, algo que um dia teve aquilo e hoje não tem mais. Não havia homem algum, e todas as aves do céu, gente, as aves do céu tinham fugido, todas desapareceram, sumiram. No dilúvio não pode ser, porque dentro da arca havia aves, certo? Agora, fugiu do céu. Agora, no dilúvio também, as aves que não entraram, elas estavam voando, se assentavam em árvores, a água foi subindo, elas foram morrendo, sim, mas aqui está dizendo que as aves tinham fugido, sumiram. Aí o versículo 26, ele vai estar falando assim, de novo, quarta vez que ele observei, ou seja, é uma visão de observação, é uma visão para ver o todo, para ver o geral. Ele estava vendo que a terra, ele estava vendo o quê? Que não havia vida na terra, que não havia homem, que não havia pássaro. E aí ele continuou: eu observei de novo, observei também que a terra, veja, está falando da terra, desse planeta, da terra, que a terra fértil, ou seja, a terra que planta, a terra fértil, a terra boa, era uma terra fértil, era um deserto. Não pode isso ter acontecido com Judá, nem com o reino do norte Israel, nem nenhuma outra vez no planeta aconteceu da terra. Não está dizendo de um lugar geográfico, está falando do conjunto todo. A terra era um deserto, tudo acabou, tudo terminou. E olha só agora,
E aqui diz assim, ó, todas as suas, veja gente, não havia, e todas, um deserto, e todas de novo. Agora diz assim, todas as suas cidades. Todas as suas cidades. Bom, se for pensar assim, né? Que cidade é um lugar onde existe bairros, casas, lugar de entretenimento, lugar de comprar, lugar de vender, um lugar social, lugar da diversão. Isso é uma cidade, né? Cidade é constituída de bairros, de pessoas, de famílias, de casas. Ou seja, ele está falando de cidades, é esse sentido. A palavra cidade só tem esse sentido. E cidade também não vai ter o sentido de os macacos fizeram a cidade dos macacos, a cidade dos hipopótamos. Não. Animal não vive nesse sistema social, né, chamado cidade. Esse aglomerado de pessoas, de setores e bairros que depois no conjunto todo chamar de cidade. É o ser humano que vive em cidades, não é? Anjos não vivem em cidade também, certo? Anjo vive nas esferas espirituais, tem principados, tem potestades angelicais. Agora, cidade é uma coisa peculiar, uma coisa assim própria de homens, certo? De homem. Está falando que não havia homem algum. Agora está falando assim, ó, todas as suas cidades estavam. Estavam por quê? Porque estavam, ele viu que estavam. Antes não estavam, ou seja, se estavam é porque um dia existiu. Se está falando de cidade, é porque um dia existiu, mas agora na visão, essas cidades não existem mais, estavam destruídas. Cidades, todas as cidades, não há nenhum relato de todas as cidades sendo destruídas, certo? Todas as cidades estavam destruídas, ou seja, o que é destruídas? Desfeitas, certo? Nós podemos falar que é desfeito. Agora, uma cidade é um sistema social, correto? O que é um sistema social? Um sistema social onde existem pessoas vivendo, trabalhando, não é verdade? Onde há crianças, jovens, adultos, velhos. É um sistema social. Cidade é inserido no sistema social. Essas cidades estavam destruídas diante do Senhor. Ou seja, todas essas cidades estavam destruídas diante do Senhor. O Senhor olhou diante do Senhor, na frente do Senhor. O Senhor olhou e viu que todas as cidades estavam destruídas, que não havia homens, que estava tremendo os montes, que toda a terra que era fértil, terra que produzia, havia se tornado um deserto. A gente tem muito a ver, não é? Com aquela terra de Gênesis capítulo 1, verso 2. Você vê que está tudo no tempo do estava, no passado, porque antes, ou seja, antes então de Adão, havia cidades. Antes de Adão havia uma terra que era fértil, mas agora é um deserto, certo? Possivelmente havia homem, porque está dizendo não havia homem algum, não havia, isso quer dizer que houve, e agora na visão não existe mais, diante da ira do Senhor, por causa, olha só, por causa do quê? Por que a terra está assim? Aí o texto está revelando para nós o porquê que a terra está desse jeito que Jeremias está observando em Jeremias 4, 23 a 26. Por quê? Por causa do furor da sua ira. Por causa do furor da ira de Deus, da ira do Senhor. A terra está assim por causa de um julgamento. A terra foi julgada. Essa primeira terra foi julgada, portanto. A terra original, a primeira terra, ela foi julgada, e depois dela ter sido julgada, ela se tornou a segunda terra, a terra sem forma e vazia. Isso então vem nos esclarecer muitas coisas. É só nós pensarmos
que Deus criou o céu e a terra perfeito. Ponto. Houve um juízo muito forte da ira, do furor de Deus, que fez com que essa terra perfeita, que tinha um sistema social antes, um sistema social parecido com o nosso, porque havia cidades, havia montes, havia homens, havia aves, não é? Havia um solo fértil para plantar, ou seja, havia alimento, comida no solo. Essa terra, ela foi julgada, ela foi destruída e ela passou a ser uma terra que Jeremias está observando agora. Jeremias está dizendo: agora não tem mais nada nessa terra. Teve, mas agora não tem mais. Havia, mas agora não há mais. Bom, está muito claro, portanto, que havia vida na primeira terra, no mundo pré-adâmico. Antes de Adão, portanto, havia um sistema social, havia pessoas, havia tudo, certo? Então, é só nós pensarmos. E nós vamos continuar então com esse raciocínio, e nos próximos vídeos vou estar explicando algumas coisas que pode ter acontecido aqui. Fique na graça e na paz.